dando aula com espetáculos, com tudo. Eu trabalhava em companhias profissionais, tenho meu DRT, tudo isso. Deus me pediu a dança. E mais do que a minha fonte de renda, aquilo que eu pagava minhas contas, era o que eu amava fazer. Me sentia, e me sinto até hoje, só que hoje é cruz, mega, blaster, diferente. Eu me sentia uma chama quando eu dançava, né? E nesse processo, eu descobri, eu comecei então, eu sou formada, professora de educação física, trabalho na área de dança, sou professora universitária, pesquisadora, e várias coisas, mas o mais importante é que eu sou filha de Deus, convertida, e tudo que eu tenho do Senhor. E num desses processos da minha história, eu fui técnica de uma equipe de ginástica da minha cidade, campeã inclusive, eu trabalhava as coreografias, e eu evangelizei aquele grupo, e o dono da equipe, os pais se converteram. E um dia, na casa deles lá, numa reunião, eles ficaram tão apaixonados por Jesus, que eles queriam que toda a equipe se convertesse. Então nós fizemos uma reunião com o pai separado. E um dia, nesse lugar, eu vou fazer uma pincelada de algumas coisas que eu falei ontem só, né? Mas eu sei te contar esse caso. E uma irmã chegou para mim e falou assim: eu te conheço. Eu, de onde? O cara disse assim: é porque eu trabalhei num terreiro de macumba e uma pessoa levou a sua foto, um boneco, eu fiz um voodoo seu. Eu, o quê? Assim, era a dona da companhia que eu trabalhava, que era o hábito que ela tinha de fazer foto e voodoo de todos os bailarinos, porque ela queria ter controle sobre a vida dessas pessoas. Eu não sabia, nesse dia então nós oramos, e essa mulher desse terreiro de macumba se converteu. Ela então já era cristã e tudo, e nós ali fizemos um ato profético, onde nós quebramos todas aquelas amarras, porque, gente, quando você não tem conhecimento, é uma coisa. A partir do momento que Deus traz a luz, é porque Ele tem um propósito. E eu entendi que não era só para eu saber, não é mesmo. Não, então, os propósitos de Deus têm a ver com ações responsivas nossas. E ali nós ajoelhamos, quebramos aquilo, e sabe o que aconteceu? Eu senti uma virada de chave na minha vida. Né? Então, esteja atento ao que Deus diz para você, tá bom? E nesse processo todo eu entreguei a dança. Eu vou contar uma coisa que eu não contei, mas é novidade para todo mundo. Parei de dançar, e um dia na célula dos meus irmãos e tal, antes disso, eu recebi um convite para organizar um festival de dança num shopping importante de Belo Horizonte. Gente, era uma grana muito boa. Vocês conhecem, tem grana, né? Era um dinheiro muito bom. Eu falei, não, vai ser bom. Eu não ia dançar, eu ia organizar o evento. Eu aceitei, eu não perguntei ao Senhor. Aí eu cheguei na cela, todo mundo adorando e tal, de olho fechado, o Espírito Santo chegou, o Senhor chegou na minha frente. Por que você aceitou? Eu falei, Senhor, eu tinha que perguntar. Eu estava recém-convertida, né? Eu devia ter uns 2 anos de conversão só. Ele falou assim: filha, eu quero o seu bem. Pra que você vai fazer isso? Se Deus é um dinheiro bom e tal, a gente barganha com Deus, não é assim. Ele falou assim: você não precisa disso. Se Deus tá bom, não é pelo dinheiro não. Eu gosto de dançar. Aí ele falou assim: então dança pra mim. Eu, dançar pra você? Dançar com você? Eu falei assim, Eu falei assim, Deus, aqui é agora. Eu falei assim, Senhor, e eu, gente, eu já estava acostumada a dançar para grandes espetáculos, viajar ao Brasil, exterior, tal, meu nome em jornal, e eu fiquei com vergonha de dançar ali naquela célula. Eu falei, tá bom, eu fiz uma prova com Deus, se todo mundo tiver com o olho fechado, eu danço. Aí aquele grupo era crente mesmo, gente, tava todo mundo babando no chão, assim, ajoelhado. Eu olhei aquilo, então é agora. E dancei pela primeira vez com o Senhor, e foi tão maravilhoso aquilo, ninguém viu. Ninguém viu. E aí o Senhor falou comigo assim, tem coisas para você. Mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria
aqui diante de você falando isso, contando essas histórias e viver tudo que eu vivi. Então, num belo dia, eu frequentava uma igreja bem pequena, pequenininha, e o Senhor nos direcionou a mudar de igreja por causa das nossas filhas. Sabe quando você vira mãe turista? Pois é, a nossa igreja era uma igreja longe, era onde meu marido gostava de ir. E aí eu falei com ele e tudo, as meninas estão crescendo, vamos para uma igreja perto de casa? Vamos. Visitamos várias igrejas e lá, Goinha, hoje Matriz, é perto da minha casa, uns 10, 15 minutos de caminho. Nós fomos visitar lá e lá ficamos. E lá tem uma cela de transferência, onde a gente aprende o que é igreja, ministério, e nesse dia, sentada lá, eu ouvi uma música, eu fui atraída para onde que estava acontecendo e cheguei num grupo de dança de evangelismo da Lagoinha. E aí, conversando com as pessoas ali, estava interessada com minhas filhas, porque eu não via dança para mim mais. Eu dancei ali naquela célula e ponto final. Comecei a dançar em casa, no meu secreto, com minhas filhas, mas na igreja, no banco, né? Quem aqui consegue? Olha, gente, eu quero dizer para você, igreja, o privilégio de dançar, de se sentir livre, não é só para o ministério de dança, é para você. É para você, macho de Deus. Amém. Porque dança não é só de menina. Nós temos a maior referência de dança na Bíblia, que é Davi, guerreiro, um homem, macho, pai de um monte de filho. Não é verdade? E ele era rei, e ele tem a maior referência do que é ser um adorador. Um homem falho que pecou, escorregou no tomate, mas sabia o que era se arrepender. Então, meu irmão, você está perdendo a oportunidade de dizer: eu sou homem não dança, tem bigode, não dança. Oh, se eu fosse você, liberava a sua adoração, você vai ter uma experiência inesquecível. Você vai começar a dançar no ponto de ônibus, você vai começar a dançar nas ruas, você vai começar a dançar no seu trabalho, no banheiro, em casa com a sua esposa, com seus filhos, sendo uma referência do que é um verdadeiro adorador. Então, dançar não te deixa menos macho, né? Eu acho pelo contrário, você vai se assemelhar muito a Davi, né? Então, para concluir essa minha parte da minha história, é muita coisa para contar, mas fiz um resumo aqui. Essa turma, eu já dava aula de dança na universidade, eu não dançava, eu dava aula. E que foi o que Deus abriu as portas para mim. O grupo me ligou e falou: Abel, nós estamos sabendo que você dá aula de dança na universidade, nós estamos orando com uma pessoa para nos ajudar e tal. Eu falei assim, eu aprendi, gente, que é melhor perguntar para Deus, sabe? Aí eu fui orar e cada vez que eu orava, meu coração disparava, eu suava, eu passava mal, meu Deus, será que é? Aí, professora, mania de projeto, vou fazer um projeto. Entreguei o projeto para eles, é isso que a gente quer. Eu falei, então